Olá, povo de Deus, graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Hoje estamos aqui, mais uma vez para o nosso momento, o nosso encontro semanal, o nosso momento de reconciliação com Deus através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um momento só nosso e motivo de irmos o ID do nosso Senhor Jesus, não é? Que através do infinito amor de Deus, corações sejam tocados, vidas possam ser alcançadas em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido, nós te agradecemos, Senhor, por essa tarde hoje aqui. Nós te agradecemos, Senhor, pela dádiva das nossas vidas, Senhor, por podermos respirar, por podermos nos alegrar neste dia, nesta tarde. Paizinho querido e amado, abençoa todos os que estão nos acompanhando nesse momento, Senhor. E os que irão nos ver, ouvir a tua mensagem, Senhor, depois. Nós te pedimos em nome de Jesus, abençoa todos eles, Pai amado. Abençoa também, Senhor, todas essas plataformas digitais, Senhor, que nos permite entrarmos e anunciarmos a Tua Santa Palavra. Muito obrigada, Espírito Santo, que a Tua presença esteja aqui e aí com cada um nesse momento. Em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos toda distração. Nós declaramos mentes e corações cativos à Tua Santa Palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. No livro de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. Amém? E Mateus foi um dos discípulos que acompanhou o Senhor Jesus durante todo o tempo, desde o batismo de João até o dia da sua ascensão, Ou seja, até o dia em que foi elevado aos céus, que Jesus foi elevado aos céus. Mateus foi inspirado através do Espírito Santo, E é uma testemunha competente de tudo aquilo que escreveu. E o seu principal objetivo era provar a existência do nosso Senhor Jesus Cristo. Provar que Ele era o Messias, que esperavam naquela época. Que era o Salvador e o Rei eterno. Da glória. Amém? Amados, quem nos acompanha sabe que sempre eu gosto de falar um pouco sobre o escritor de cada livro, onde eu vou falar, onde nós vamos estudar. Por quê? Há um tempo atrás, uma pessoa bem instruída, uma pessoa assim com estudos, ela nunca havia lido a Bíblia. E por ouvir eu falar sobre a Bíblia,
ela começou a me fazer perguntas. Ela apenas ouviu. Lembram que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, não é verdade? Então, ao ouvir que eu falava a respeito da Bíblia, daquele capítulo ali, ela começou a me perguntar. Por exemplo, quem escreveu, né? Como escreveu? Quando ela foi escrita? Do que realmente fala, trata a Bíblia, as Escrituras Sagradas, né? A maioria das pessoas só sabem que são Escrituras Sagradas. Então ela começou, não é? Então, amados, eu acho que se faz necessário que as pessoas saibam, né, que nós possamos falar, mostrar de que realmente nós estamos falando, de quem nós estamos falando, não é? É porque falamos das Escrituras Sagradas, porque pregamos as Escrituras Sagradas. É baseado em que nós pregamos essa palavra, né? Inspirado em quem nós falamos dessa palavra. E qual o fundamento? Qual é o nosso fundamento nessa palavra? Que é Jesus Cristo, o nosso fundamento. Amém, amados? Então se faz necessário que nós saibamos, não é? Dizer, falar sobre essa palavra tão poderosa, tão maravilhosa, esse manual da vida. Leio no livro de Mateus, capítulo 5, versículo do 13 ao 16, que diz assim o texto sagrado: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que as boas... Amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor por essa palavra. Então, amados, aqui Jesus fala através dessa metáfora, né? Metáfora é uma figura de linguagem, né? Que produz sentidos figurados por meio de comparações, né? Comparando uma coisa com a outra. E Jesus, valendo-se dessas figuras comuns do nosso dia, no nosso dia a dia, né? Podemos dizer assim. Ele faz a seguinte afirmação: Vós sois o sal da terra. Por quê?
Porque nos tempos antigos, amados, era o sal que conservava, não é? Evitando que se deteriorasse, ou seja, que o alimento se estragasse, não é? Não tinha câmara de refrigeração como nós temos hoje, né? Não tinha freezer, não tinha geladeira, então era dessa forma que eles conservavam os alimentos, né? E assim como o sal é o Evangelho, penetrante, cortante, poderoso, eficaz, ágil, como diz lá em Hebreus 4:12, né? Quem quiser ler depois, diz tudo isso lá. O Evangelho, amados, é purificador e alcança corações, né? Como diz em Atos 2:37. E ele também nos preserva da decadência do mundo, né? Na verdade, o que Jesus nos ensina aqui nesse texto é que a igreja, a noiva de Cristo, é sem dúvida o grande norte, o grande freio moral da sociedade em que vivemos. É a igreja que impede de destruição moral. Nós, os cristãos, como igreja do Senhor, porque a igreja somos nós, não é? A igreja sou eu e é você. Então, como igreja, nós estamos presentes, não é? Em todas as camadas da sociedade, inseridos em grupos, não é? Ou seja, em igrejas, não é? Ao aceitarmos o Senhor Jesus, somos salvos. Somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós não nos isolamos, né? Nós não nos escondemos. Nós estamos, como eu falei, em grupos, não é? Mas procuramos ser testemunhas, ser sal, é ser tempero, é temperar toda a sociedade, toda a humanidade com o conhecimento dessa palavra, desse Evangelho e da sua maravilhosa graça, tornando-os aceitável a Deus, ao nosso maravilhoso Deus. Amém, amados? Amados, nós cristãos devemos ser sal, sim. Onde quer que estejamos, se você teve um verdadeiro encontro com Jesus, com o Senhor Jesus, você foi perdoado dos seus pecados, você foi resgatado. Então entenda de uma vez por todas o seu papel.
Você é um cristão. Na sua família, na sua escola, no seu trabalho, em todos os setores, onde quer que você atue, né? Em todos os setores, mude a atmosfera, mude o ambiente. Quando você chegar em qualquer lugar, seja você influente. Influencie pessoas. Mas essa influência, amados, que eu estou falando aqui, agora, é sobre influenciar para o bem. Amém? Influenciar pessoas para o bem. E você pergunta, como eu posso ser uma pessoa influente? Com a tua vida. Seja um influenciador do bem. Seja uma referência, um modelo. Seja sal. Porque, como diz o texto, como diz a palavra, se o sal for insípido, ou seja, se o sal for sem sabor, de nada serve. Para nada serve. Só serve para ser lançado fora e pisado. Do mesmo modo, amados, somos nós cristãos. Se nos tornarmos igual aos demais, perdemos a nossa função, perdemos o nosso chamado. Nós trazemos conosco essa responsabilidade. E se não vivermos, não procurarmos viver isso, o nosso chamado, estaremos debaixo de um juízo do próprio Jesus. Nós seremos pisados. Nós seremos esmagados pelo próprio homem, pela própria sociedade. Vocês entendem isso, amados? O sal, além de ser conservante, dá o sabor à comida, sem gosto, sem nenhum sabor. Eu não sei vocês, amados, mas eu, particularmente, eu não consigo. Para mim tem que ter aquele gostinho, né? A carne principalmente, né? Nosso alimento. E assim, dessa mesma forma, é a nossa vida, a vida do cristão. Por isso, amados, eu quero alertar aqui, agora. Não seja um cristão sem o conhecimento de Deus, sem conhecê-lo, né? Não seja um cristão sem o conhecimento da palavra. A palavra de Deus diz que nós devemos saber manusear a nossa espada.
Amém? Daquele que em tudo espiritualiza demais. Nós sabemos que nós somos seres espirituais, não é? Mas nós devemos saber, nós devemos entender com sabedoria e discernimento as coisas e o tempo. Amém? Não seja um cristão que espiritualiza demais, se tornando um verdadeiro espiritual ao. É assim que eu chamo. Sabe aquele que só ele está salvo, que só ele vai para o céu, só ele sabe tudo. Aquele, amados, que ninguém suporta, não seja dessa maneira. Está repreendido no nome de Jesus. Amém? Então sejamos pessoas melhores. O Espírito Santo, ele vai fazendo em nós a sua extraordinária e sobrenatural obra. Nós vamos desenvolvendo o fruto do Espírito, que apesar de ser um processo contínuo, vamos nos tornando, através do Espírito Santo, vamos nos tornando cada dia melhor. A cada dia melhor. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Sempre em um processo contínuo. Amém, amados? Vamos nos tornando pessoas mais leves, não é? Então sejamos todos, amados, cristãos livres, leve, sinta-se de Deus, seja alegre, corajoso, seja bem-aventurado, seja feliz, seja próspero, através da sua fé em Deus, através do nosso amor, pelo nosso amor e do imenso e grande, maravilhoso amor que o Senhor tem para conosco, né? O nosso maravilhoso, nosso poderoso Deus tem para conosco. Amém? Aleluia! Aleluia! Amados, lá no livro de João, Jesus faz 7 afirmações. Eu sou. Ele, né? Eu sou. Eu estou até estudando, amados, fazendo um estudo a respeito disso, dessas afirmações, porque são muito verdadeiras e profundas. Amém?
Então ele faz 7 afirmações. Eu sou. Porém, entretanto, não aplicou à igreja nem aos discípulos. Apenas, somente esta. Eu sou a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. E eu vou te dizer o porquê, amados. Vejamos. O sol brilha. Por quê? Porque o sol tem luz própria. Jesus é o sol da justiça. Amém? Então assim é Jesus. Ele é a luz. Ele é a luz do mundo. Por quê? Porque ele tem luz própria. Ele, aleluia, aleluia. Vocês entendem isso, amados? Ele é quem ilumina todos nós. Aleluia. Vejamos a lua. A lua brilha, mas não tem luz própria. Ela brilha à medida que reflete a luz do sol. E assim, amados, somos nós. Nós somos luz no mundo. Quando refletimos, né? Quando refletimos a luz de Cristo. E isso, amados, é verdadeiramente lindo. Eu fico, quando estava estudando esse texto, eu fico, sabe, vibrando com essas coisas. As comparações que Jesus fazia, né? Essas metáforas, como são profundas. Quando você lê nas entrelinhas, não é? Isso é lindo, é extraordinário, é espetacular e sobrenatural. Temos o Espírito Santo em nós. Amém? Porque Ele é que desenvolve o fruto do Espírito em nós. Amém? Aquelas 9 virtudes, amados, que eu falei alguns dias atrás, né? Aqui. Então, em nós não pode jamais haver arrogância, não é? Não pode haver arrogância em nós, por sermos luz no mundo, mas sim humildade, simplicidade. Onde quer que
que estejamos nesse mundo. Um mundo onde há trevas. Que nós possamos, amados, como cristãos, resplandecer, refletir. Amém, amados? Aleluia. Aleluia. Quando Jesus usa essa metáfora do sal e da luz, quando ele fala do sal, ele fala do nosso interior, das nossas ações, das nossas boas obras, porque por menor que sejam as nossas ações, as nossas obras, elas têm grandes efeitos. Amém? Quando Jesus nos fala de luz, quando ele fala de luz, ele fala do nosso exterior, daquilo que vemos, aquilo que se destaca, aquilo que aparece. E por isso é que Jesus fala lá em Mateus 5,15, aí nesse texto, que não se acende uma candeia, ou seja, uma lâmpada, uma luz, debaixo de um alqueire, ou seja, debaixo de um caixote, ou até mesmo debaixo de uma mesa. Não se esconde uma cidade em cima do monte. Para todos verem. Não é verdade? Porque todos veem essa luz. Não é? Vejam que em um porto temos um farol, uma luz que mostra, que indica, norteia, né, o caminho das embarcações. No aeroporto existem luzes, não é? E através daquelas luzes são distinguidas, são mostradas, não é? O caminho ao piloto, onde ele deve fazer aquele pouso. Não é verdade? Então a luz, amados, ela aparece. Não é? Ela é notada. Não é? Você vê que um fósforo riscado numa escuridão, a luz se sobressai. Não é verdade? Então ela é notória, assim como nós cristãos. Amém? Vocês entenderam isso, amados? Aleluia! Aleluia, Senhor! Louvado seja o nome do Senhor.
Portanto, amados, por todo o exposto aqui, eu estava essa semana pensando em umas conversas que eu ouvi, né? E as pessoas comentavam a respeito de ser evangélicos, né? As pessoas falam assim, enchem a boca, eu sou evangélico. Gente, eu preciso confessar que eu fico, porque, amados, carregar o nome de evangélico só não basta. Porque quando você você não precisa dizer que é. A palavra de Deus diz lá em Romanos 8,16 que o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quando somos filhos de Deus, então as tuas ações, os teus atos, as tuas atitudes, sua vida mostra o modelo que você é. Amém? Através de tudo isso, amados, nós identificamos. E é só através disso. Nós identificamos, nós sabemos, nós testificamos quem você é em Cristo. Amém? Então não basta só carregar o nome. Eu sou crente, eu sou evangélico. Não basta só isso. Nós precisamos ter um caráter transformado, uma vida totalmente transformada através do Espírito Santo. Uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo, para que nós possamos resplandecer a luz de Cristo. Nós possamos resplandecer o seu caráter. Nós precisamos ter apenas carregar uma Bíblia debaixo do braço. Não basta só apenas você ir à igreja aos domingos. Precisamos sim, todos nós, nascermos de novo, como diz a palavra. Nascer de novo, ter o caráter, ter a mente de Cristo. Conhecer a Cristo. Termos uma vida de intimidade com Ele. Conhecermos o Evangelho. Conhecermos a palavra. Praticar. Viver
viver, ou pelo menos tentar viver esse maravilhoso caminho, o Evangelho do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo, para sermos luz onde quer que estejamos. Porque para isso nós fomos chamados. Amém, amados? Nós fomos chamados, amados, luz. E eu pergunto a você agora, qual tem sido o teu papel nesse mundo? Antes de tudo, amados, devemos saber, devemos entender que estamos aqui para fazermos a diferença. Amém? Sendo sal, sendo luz. Luz do mundo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor por isso. E para finalizar, e assim como o sal da terra, nós também temos o papel de purificar a mentalidade do mundo. Esse mundo que prega o pecado como forma natural de vida. Aí você diz, como assim? Com os nossos atos de pureza, de santidade e de acolhimento, de acolhida, vivendo de acordo com os ensinamentos do nosso maravilhoso, nosso Senhor Jesus Cristo. E sendo referencial para todas aquelas pessoas do nosso convívio. É bem verdade que o sal arde na ferida. E nós também somos chamados a, como sal, penetrar na ferida das pessoas, para que eles percebam o engano, se deixando cauterizar, se purificar da ação maligna, a qual elas estão totalmente condicionadas. Amém, amados? Da mesma forma que a luz tira as trevas e a escuridão e revela tudo o que está escondido, nós também, como a luz, temos a missão de desvendar os olhos
de mostrar ao mundo os caminhos do Senhor. O caminho do nosso Senhor Jesus Cristo. E tirar da ignorância aqueles que não o conhecem e que por isso não enxergam as suas próprias dificuldades. Não conhecem a Deus, não amam, não perdoam, porque nunca se sentiram amadas, nunca foram perdoadas. Portanto, amados, nós não podemos ficar escondidos. Nós não podemos nunca, jamais desanimarmos, pois a luz de Deus brilha em nós e através de nós. E o seu amor é como o sal, que dá gosto à nossa vida, à vida de cada um de nós. Amém, amados? E eu quero fazer só mais 2 perguntinhas. Você tem procurado tirar as pessoas da ignorância em relação às coisas de Deus? Como você pode ser sal e luz do mundo? E eu te respondo, amados. Podemos ser sal quando nós nos fazemos presentes na medida exata, sem excesso algum e sem omissão. Justificando a nossa vida, justificando a nossa missão. Aleluia! Aleluia! Amém? Nós podemos ser luz, amados, luz do mundo, quando somos luz para outras pessoas. Pessoas que não conseguem enxergar claramente o caminho. Significa aceitar o chamado de Jesus. Amém? E permitir-se brilhar. Amados, esse brilhar que eu estou falando aqui, não é você se encher de arrogância, não. Esse brilhar que eu estou falando aqui é sobre Ele. É sobre Ele em nós e através de nós. Amém? Dissipando, amados, toda treva, toda escuridão em seu próprio caminho e no caminho dos outros. Do outro, ou seja, no caminho do próximo. Amém, amados? E quais atitudes? Você pergunta, quais as atitudes que devemos ter para vivermos sempre na luz?
Para vivermos na luz, para sermos luz, nós precisamos ter um olhar de esperança. De esperança no porvir. Lembram o que diz lá em Mateus 6, 22? A candeia do corpo são os olhos da alma. São os nossos olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Precisamos ter um coração compassivo. Entende isso? Precisamos ter compaixão, um coração compassivo e misericordioso. E sempre prontos a perdoar e acolher. Como diz o nosso Senhor Jesus, aí nesse mesmo livro, lá em Mateus 11, 29, o convite, amados, ainda é o mesmo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Vinde a mim, todos os que estão cansados, que estão fatigados, que estão perdidos, que estão na escuridão, que estão em trevas. Vinde a mim. Esse é o convite. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Isso, amada, é ser sal. Isso é ser luz. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor por esta palavra. Que esta palavra, amados, tenha edificado o teu coração, tenha alegrado o teu coração. Em nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Paizinho amado, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esta tarde, por esses ensinamentos, por podermos, Senhor, compartilhar da tua maravilhosa graça, da tua maravilhosa luz sobre todos nós. Que nós possamos, Senhor, através do teu Espírito Santo, cada dia mais, que seja desenvolvidos em nós o fruto do Espírito, e para que através de nós possamos iluminar, possamos ajudar, possamos mostrar o caminho, possamos ser sal, ser luz na vida de todos os irmãos, na vida de todos nós. Em nome de Jesus Cristo, nos abençoa, Senhor, nos conduz, Senhor, para que tenhamos dias de paz, dias de graça, dias de luz. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Beijos no coração. Final de semana abençoado, sendo sal, sendo luz, aonde quer que você esteja, aonde quer que você vá. Amém?
Estaremos aqui mais uma vez na próxima sexta-feira, pontualmente, às 15 horas, se assim o Senhor nos permitir. Grande abraço e fica na paz do Senhor Jesus.